A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, trazemos a experiência relatada pelo Espírito Luiz Sérgio, no livro Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Estamos aqui para falar da beleza da vida. Para compreendê-la, nada melhor do que buscarmos o conhecimento nas Escrituras e aprendermos um pouco sobre nós mesmos. Corina apertou um botão e foi projetando filmes referentes à criação do universo. O narrador, com voz suave, iniciou a preleção. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E vimos o nosso planeta completamente vazio e informe. E outros lugares, principalmente o que chamamos céu, todo ele sendo banhado pelo sol divino, Deus. Vou tentar narrar para você. Imaginemos uma imensa tela recebendo do artista as formas. Assim, nós vimos a formação do mundo espiritual. Percebemos que toda a vida começava na profundeza das águas. Versículo 20. Disse também Deus: produzam as águas répteis animados e viventes, e as aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento. Notamos que o abismo continuava vazio, e era a terra que, à medida que o céu crescia em luz, ganhava também um pouco de vida. Mas a beleza dos mundos, já formados, nos contagiava a todos, que assistimos ao poder de Deus. Eu procurava a terra. Ela continuava escura e informe, enquanto a parte espiritual ia se embelezando. Versículos 8 a 10. E Deus chamou o firmamento céu. E disse também Deus: as águas debaixo do céu se ajuntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou o elemento árido terra, e o conjunto das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E assim nos defrontamos com o firmamento. Eu sou o professor e mestre em Ciência e Religião, Roger Bradbury. Bora lá. Coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos hoje a série de estudos sistematizados recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, com o 30º encontro, teremos como tema o fascínio pelo barco, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita
e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do sacrifício animal e o sacrifício humano. No programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 8 do Gênesis, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: eis que no mar se elevou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E os discípulos clamaram: Senhor, salva-nos, que perecemos. Isso podemos ler no livro Evangelho de Mateus, capítulo 8, e versículos 24 e 25. Quem de nós já não passou por um sufoco? Recentemente, fui internado de Covid com 80% dos pulmões comprometidos. Precisei de suporte de oxigênio. Recentemente, vimos um policial asfixiar até a morte um suspeito. E também, tristemente, um outro sendo colocado em uma viatura da Polícia Federal. Das câmaras de gás nazistas às mortes da Boate Kiss, dos enforcamentos aos soterramentos. A falta de ar é um trauma que recentemente trazemos de vidas passadas, e as águas do dilúvio é a mais triste síntese disso. A lembrança da imagem da água ameaçando tomar conta de tudo aumenta ainda mais o nosso fascínio sobre a história de finais felizes. A Arca de Noé representa a tábua de salvação da humanidade. No jogo egípcio, Senet, a água é a representação da morte. Diz Addison Schultz, em Gênesis 6-9, a fascinante epopeia da Arca de Noé, no capítulo 6 deste livro, a criação de um outro mundo, que a água está como mitológica e arquetipicamente ligada à lavagem, à purificação e à diluição. Muitos momentos importantes na Bíblia têm a água em abundância. Batismos, purificações com água são ritos centrais na cosmovisão judaica e também cristã. Como de resto, em muitas religiões no mundo inteiro. E, associada à água, está a imagem do barco. Se a água é símbolo do profundo, o barco sobre a água possibilita a segura intimidade com esse profundo. Nas cosmogonias antigas, como a criação mosaica, antes de existir a Terra, com a sua forma e sua vida, havia um abismo coberto de águas, de um oceano primordial, onde o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso podemos ler no livro Gênesis de Moisés, capítulo 1 e versículo 2. A primeira atitude dos deuses primordiais é criar o elemento seco, pois o úmido, a água, já existia esse oceano primitivo. E como um barco, uma ilha para colocar o ser humano protegido lá. A morada sobre a água é um símbolo mais luxuriante da imaginação humana. Mitológica e arquetipicamente, a arca, o barco, a casa flutuante, está associada à conservação da vida, diz Addison Schultz, e das criaturas ameaçadas pelo dilúvio ou pelo fim do mundo. E, coincidentemente, o barco é o primeiro meio de transporte humano. E também, em João capítulo 3 e versículo 4, Jesus ensinou a Nicodemos que todos nós, ao nascermos do ventre de nossa mãe, nascemos da água. O útero materno é como um protegido aquário.
Depois de nascidos, há uma inversão. O barco agora é a representação do útero, um lugar de fechamento e conservação. Agora, contra as águas de fora, os monstros marinhos e os piratas. E no pós-morte, o barco continua nos mitos antigos a ser a certeza da salvação eterna. Por isso, colocava-se moedas de um óbolo ou de uma dânaca na boca dos mortos, para que pagassem a Caronte, o barqueiro do Hades, para transportar as almas pelas águas do rio Estige e o rio Aqueronte, que separavam o nosso mundo do mundo dos mortos. Aqueles que não pagassem a quantia vagariam pelas margens por 100 anos. Já na mitologia egípcia, todas as noites, quando o sol se punha, o próprio deus solar, Ra, levava seu barco, Meksetex, às águas do Rio dos Mortos, pelo Duat ou pelo submundo, um lugar de trevas cheio de demônios e habitado pela terrível serpente Apopis. Em épica batalha contra a serpente do caos. Contudo, Ra saía sempre vitorioso a cada manhã, ajudado por outros deuses que vinham e viajavam com ele, renascendo todos os dias de manhã e trazendo a luz aos seres humanos que tanto nela necessitavam. A própria arquitetura das igrejas representa e é chamada de nave, que conduz os fiéis à salvação. Daí que o pano de fundo de nossa história, da Arca de Noé, é a vontade de durar e de se salvar, de se preservar, inerente a qualquer povo ou a qualquer pessoa. Esse preservar-se vai além da proteção contra a morte física e continua no pós-morte, pois 40 dias é o símbolo próprio da eternidade, do tempo todo, indefinido que se sobrevive numa arca. A arca é, portanto, um microcosmos da totalidade, do cosmo simbólico. Segundo ainda Schultz, a arca diz respeito também ao fechamento em si mesmo, com um fundo psicoemotivo. A arca é lugar de fechar-se em si mesmo, ou esconder-se, ou até guardar um segredo. Curiosamente, a nossa língua, a palavra arca, é da mesma família que a palavra arcel, eu contenho, ou arkenum, ou seja, o segredo. O barco pode, na verdade, ser símbolo também de partida, mas é profundamente cifra do fechamento. O gosto pelo navio é sempre alegria em fechar-se perfeitamente e é, acima de tudo, gostar de uma casa superlativa, porque o navio sempre foi um habitat antes mesmo de ser meio de transporte. É a arca um lugar fechado, como o ventre materno. Lembra o embalar materno ou o embalar paterno. É um símbolo da segurança acolhedora. A arca é uma ilha em miniatura para o náufrago, onde o tempo suspende seu curso e o próprio espaço se dilui em águas. Já não há lugar, já não há tempo, só um oceano de sonho sobre o doce balanço do oceano das águas. O cesto de Moisés, à semelhança do cesto que levou os gêmeos Rômulo e Remo até a loba, fundadores míticos de Roma, é a mais explícita representação nesse simbolismo.
porque o cesto transporta para longe das matanças das crianças, para salvar-lhes a própria vida. Há uma atenção permanente, para além da violência humana, das águas, dos crocodilos, das feras. No entanto, o pequeno cesto de vime que navega é bem sucedido. Daí que Moisés vai virar o símbolo do povo que renasce. Moisés é um novo Noé. É o símbolo da natureza regenerada, recomeçada, que vai colocar a criação de novo em lugar seguro. No mais profundo dos símbolos, a Arca de Noé, como que cobre o imenso abismo entre a criação e Deus. E Jesus pega carona neste barco. E é de cima de um barco, na praia, que Jesus fez o barco de palco, para proferir a boa nova do seu evangelho. Mais tarde, quando a escuridão da noite cai, Jesus chega até a dormir embalado pelas ondas. Mas os pesadelos e os medos dos discípulos os assaltam, deixam-nos inseguros de si mesmos em relação à providência divina. E eis que no mar, que se levantou uma tempestade tão grande que o barco agora lhes parecia pequeno e frágil, pois era coberto pelas ondas. Os discípulos temeram por suas próprias vidas, que ali perecessem. E Jesus disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, para alívio deles, Jesus levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se então uma grande bonança. Isso podemos ler no livro Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 24 a 27. Tal qual na história da Arca de Noé, na vida real de cada um de nós, a alegria de navegar está sempre ameaçada pelo medo do naufragar. Mas, no fim, são valores da intimidade que triunfam e salvam Moisés das vicissitudes da viagem, diz Addison Schultz. A Arca de Noé tem muito a nos ensinar. Crê no Senhor e será salvo, e tu e a tua família, como podemos ler no livro de Atos, capítulo 16 e versículo 31. Lembra-nos que somos todos errantes, navegantes, que por vezes estamos no mesmo barco, e que a proteção divina, exercício permanente do que vivemos como religião, teatralizaremos esse abismo, por ser o inverno, a solidão, a fome, a guerra ou qualquer outra ameaça definitiva, aumentado pela distância com Deus e com o nosso próximo. E por isso temos medo. Entretanto, ao mesmo tempo, já temos como vencer o abismo. Eis a arca. Não é em vão que há muitos navegadores no árido e no seco mundo bíblico. Além de Moisés, Noé, Jonas, João Batista, Jesus, Paulo, entre outros. Em todas as passagens bíblicas, o roteiro é semelhante, constituído pelas dificuldades de um naufrágio, pela proteção, o fechamento e a purificação, o aprendizado para a salvação, evolução e etc. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a linguagem figurada. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.